Fala devs, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre níveis de carreira na programação. Quais são os níveis e quais as responsabilidades que você vai ter como programador em cada nível. Então, bora lá pro vídeo. Para começar aqui, eu fiz um pequeno diagrama, um pequeno mapa mental para mostrar como que geralmente as empresas organizam a sua estrutura na carreira de programação. Você pode ver aqui que ela é bem parecida com outras carreiras, não só de programação, mas também qualquer outra carreira aí que você vê a nível corporativo. E tem alguns cargos bem parecidos, só que também é possível que essa nomenclatura mude um pouco, vai depender de empresa para empresa. Mas no geral, as responsabilidades em cada nível, elas são bem parecidas, então o que muda mais é a nomenclatura. Falando do primeiro nível aqui de carreira, que é o estagiário, é esperado do estagiário que ele tenha um conhecimento básico em programação adquirido no curso, porque os estagiários, eles estão fazendo faculdade, geralmente, né? Estão fazendo faculdade e as empresas podem ter algum tipo de parceria com algumas faculdades e aí já facilitar para o aluno entrar nessa empresa como estagiário. Às vezes é o próprio aluno que corre atrás, né? Depende muito da instituição que você está matriculado, mas geralmente são alunos de instituições, como universidades e faculdades. Então, é esperado que esse aluno ele tenha um conhecimento básico adquirido no curso que ele está fazendo. Então, não existe estagiário que não sabe de nada. Ele tem que ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico, para poder ele conseguir ter um aprendizado ali na hora que ele estiver executando as tarefas, né? Então, seguindo aqui, ele precisa de muita disposição para aprender. Eu acho que essa é a maior característica que é esperada de um estagiário. É muita disposição para aprender. O estagiário, ele está em começo de carreira, então é esperado que ele tenha muita disposição para aprender, que ele tenha muita disposição para trabalhar, faça tudo o que for pedido pelos níveis maiores, né, os mais sêniores. Então essa aqui eu diria que é a habilidade mais importante de um estagiário. O estagiário, ele não é esperado dele que ele seja um executor de tarefas ainda. Apesar que eu coloquei aqui execução de tarefas muito simples, na verdade o estagiário está lá para aprender, certo? Ele está lá para absorver o máximo possível dos colegas, dos pares, tudo que for relacionado à programação, à tecnologia, a soft skill. Então ele está lá para aprender. Então ele vai possuir um aprendizado supervisionado, né, que os mais sêniores vão estar ali supervisionando o que ele está estudando, e vai ter execução de tarefas muito simples. Não é comum você pegar uma tarefa muito complexa ou um pouco mais avançada e passar para um estagiário esperando que ele resolva. Então, na verdade, o estagiário ele está lá realmente para ele colocar em prática tudo aquilo que ele está aprendendo na faculdade e com muita disposição para aprender. Falando aqui do júnior, o que é esperado do júnior? Ele precisa ter um conhecimento básico e prático daquilo que ele se propôs a resolver. Então, geralmente, em um júnior, a gente já está falando de contratações que são feitas por empresas. Não necessariamente esse profissional júnior ele precisa estar na faculdade. Ele pode ter feito um bootcamp, ele pode ter aprendido de forma autodidata, não importa. Então, por que eu botei conhecimento básico e prático? Porque nesse momento o júnior ele precisa mostrar que ele sabe. Então, apesar dele ter um trabalho ali supervisionado e executar tarefas de menos complexas, né, de menor complexidade, ele precisa mostrar que ele sabe. Júnior é aquele profissional que ele consegue trabalhar, mas de forma supervisionada. Então, ele não consegue executar as tarefas sozinho, não 100% do tempo. Ele faz tarefas menos complexas, então são tarefas mais simples ali, que o pleno ou sênior faria muito rápido, e essas tarefas são passadas para o júnior para que ele possa ir ganhando experiência, ir adquirindo bagagem e colocando em prática todo aquele conhecimento que ela aprendeu estudando, seja no curso, seja na faculdade. Então essa aqui é a fase, uma das fases de maior aprendizado, né? Você como júnior, porque você está lá para poder adquirir conhecimento também. Acabei não colocando aqui, né? Mas o júnior é esperado que ele também tenha muita sede, muita fome de conhecimento, de aprender, esteja sempre disposto, porque como você está nesse estágio bem inicial da tua carreira, então é esperado que você tenha essa atitude de querer aprender. Não é esperado de um júnior que ele saiba. O júnior vai cometer erro,
vai fazer coisa errada, vai voltar muito o código dele mandar um pull request, né, mandar uma modificação, e o sênior ou o pleno do time pedir para ele fazer uma correção, porque é normal, o júnior vai escrever código ruim, às vezes nem vai conseguir fazer. O júnior, geralmente, esse cara, ele não consegue realizar as tarefas sozinho, então está sempre pedindo a supervisão do sênior. E é isso, você precisa colocar o teu conhecimento em prática e se jogar mesmo ali na programação, se jogar no teu projeto que você está. Porém, já é esperado que ele consiga entregar tarefas, mesmo que menos complexas, mas é esperado que ele consiga entregar, porque o júnior, o próximo estágio dele seria o de programador pleno, né? E o programador pleno, ele aí já começa a ter um conhecimento técnico um pouco mais avançado, né? De forma intermediária. Esse cara aqui, eu diria que ele é uma das pessoas mais importantes dentro de um time. Porque o pleno, ele é o cara que vai botar a mão na massa de verdade. Então, dos times que eu já participei, a maioria dos times eram compostos por mais plenos do que júniors e do que sêniors. Então, o pleno é sempre o cara que tem a capacidade de execução, ele está sempre executando com uma habilidade técnica muito boa, ele tem um conhecimento técnico avançado. Não só isso, ele auxilia os júniors e os estagiários, né? Então, ele tem que ter essa mentalidade de estar ajudando o pessoal mais novo, que está aprendendo ali, porque ele já tem um conhecimento técnico um pouco mais avançado. Ele já tem aquele conhecimento prático, geralmente o pleno ele já tem seu portfólio, ele já faz freelancer, ou já trabalhou de alguma outra forma, mesmo que não fosse na área assim, totalmente oficial na programação, né? Conheço plenos que, sei lá, fazia freelancers, ou mesmo programava para ele mesmo, só que de uma forma assim, mais prática, resolvendo problemas, criando sistemas. E esse tipo de profissional, ele começa a ter um conhecimento técnico mais avançado, que possibilita que ele seja o cara que vai entregar as tarefas do time. E esse cara aqui, ele trabalha não supervisionado, porque o pleno ele consegue fazer tudo sozinho e não pede ajuda para o sênior. Mesmo que seja uma coisa um pouquinho mais complexa, ele sabe pesquisar, sabe correr atrás e sabe resolver. E tudo isso alinhado a uma execução constante das tarefas, né? Então esse é o cara que sempre está entregando. O que você colocar, ele vai resolver e vai resolver sozinho. Ele não vai te incomodar, você como se você for um sênior, né? Ele não vai te incomodar, ele vai resolver as tarefas sozinho. O que você passar para ele, você sabe que ele vai dar um jeito de resolver. Indo agora para o próximo nível, que é o nível sênior. Esse cara aqui, geralmente, é o líder técnico do time. Então, ele que está liderando as pessoas, ele quem puxa as pessoas. Eu gosto de brincar que a diferença do sênior e pro pleno é só a iniciativa. Porque esses caras, geralmente, eles têm o conhecimento assim, bem próximo, sabe? Relacionado à parte técnica, talvez não em experiência, né? Como eu coloquei aqui, ele tem muita experiência, então o sênior já acumula bagagem de anos, no mínimo, eu diria que 2 a 5 anos já seria o mínimo ali que você considera uma pessoa como sênior. Existem algumas exceções também, até porque o sênior é mais na essência da pessoa, sabe? Eu consigo identificar um sênior só pela forma como ele consegue, vamos dizer assim, desenrolar a tarefa, né? Desenrolar as necessidades que a empresa tem. Então, o sênior é o cara que ele é mais desenrolado, ele é o cara que toma a iniciativa, ele quem puxa o time, ele toma decisões importantes. Então, quando o pleno ele não consegue tomar aquela decisão, porque justamente ele não tem aquela experiência, ele não passou por aquele cenário, então ele fica em dúvida se ele vai tomar o caminho X ou o caminho Y. Então, o sênior, é papel do sênior tomar essa decisão pelo pleno. Geralmente tem 1 ou 2 sêniors na equipe, né? Não são tantos, porque também você não pode ter muitas pessoas liderando a equipe, né? Então você espera que a liderança seja de, no máximo, 1 ou 2 pessoas, vai depender também se tua equipe é grande, se é composta por muita gente, mas no geral existe um sênior ali na equipe que vai auxiliar toda a equipe. Então o sênior vai auxiliar o pleno, vai auxiliar o júnior, vai auxiliar o estagiário, vai auxiliar todo mundo que precisar. Geralmente ele auxilia mais os plenos e aí vai descendo na cadeia, né? Os plenos vão auxiliando os júniores, que vão auxiliando os estagiários. Mas, repetindo aqui, esse cara é o líder técnico, toma todas as decisões, não todas, né? Mas toma bastante decisões importantes,
resolve problemas complexos, aquele problema que o pleno vai travar, é o sênior quem vai puxar esse cara e dizer, ó, faz isso, isso e isso, porque eu já passei por isso aqui e é dessa forma que resolve. Então ele vai usar toda aquela experiência dele para auxiliar a equipe e entregar o resultado que o time, que a empresa, o cliente está esperando. Indo aqui para o último nível de carreira, que é geralmente são chamados de Principal, Lead ou Staff Engineer, né? Pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas, só difere o nome mesmo, mas na responsabilidade é bem semelhante. Ele tem conhecimento técnico muito avançado, então são caras que são especialistas. Pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro de software. Geralmente eles estão envolvidos nas tomadas de decisões estratégicas da empresa. Às vezes ele não participa só de um time, às vezes ele participa de um time, de 2, de 3 ou até mais. Então ele é responsável por tomar decisões mais estratégicas. Então, ele está no nível mais acima da hierarquia que eu consigo visualizar, e vai depender da empresa, isso pode mudar. Mas o principal, daí para cima, é só se você tiver um cargo realmente de gestão. Porque é responsabilidade dele fazer as mentorias com os outros desenvolvedores. É responsabilidade dele desenvolver as pessoas, né? Então, além dele ter essa responsabilidade de tomar decisões estratégicas, por ele ser um especialista e ele ter um conhecimento técnico muito avançado, e nessa altura do campeonato é um cara que é muito experiente, ele vai conseguir passar todo o conhecimento dele, toda a experiência em forma de mentoria, seja para os devs sêniors, para os devs plenos aí das equipes, e ele está responsável realmente por administrar aí a parte técnica, vamos dizer assim, e tomadas de decisões de uma ou mais equipes. O que eu acho engraçado aqui dessa posição é que, apesar desse cara ter um conhecimento técnico muito avançado e conseguir resolver as coisas sozinhos, ele vai entregar mais resultado para a empresa se ele estiver mentorando as outras pessoas, se ele estiver instruindo os outros times. Tem tanto conhecimento que ele realmente vai conseguir alavancar os times, vai conseguir alavancar as equipes pela tomada de decisão, que é muito importante, né? Então ele é o guia aí dos times e está sempre relacionado aí a um cargo mais alto, já puxando um pouquinho para a gestão, mas ainda não 100% gestão. Depois daqui eu entendo que você teria um cargo de administração, de gestão, e seria mais a parte ali de gerir pessoas, gerir projetos e ser o especialista de entrega na parte de gestão mesmo, né? Então, pessoal, esse foi um vídeo aí, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo aí que deixa mensagem nos comentários, que se inscreve, a gente teve bastante inscrito aí esse mês, então, se você gostou, mais uma vez, deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho aí, para que mais vídeos possam acontecer e eu consiga transmitir mais conhecimento aqui para vocês e minha experiência. Então, até o próximo vídeo, valeu!